Paz do Senhor, irmãos. Estamos mais um dia, para aprender um pouco mais de Deus sobre a nossa lição da escola dominical, Betel, dominical adultos. E o tema central das nossas lições são transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E hoje a nossa lição é lição 10, atravessando a crise com perseverança. Em primeiro lugar, irmãos, gostaria de orar juntamente com os irmãos para agradecer esta oportunidade, e orar para que quando nós passarmos por qualquer tipo de tribulação, de crise, saibamos enfrentar com fé e confiança no Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te glorificamos, te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós, como humanos, Senhor, somos frágeis e dependemos de Ti. Precisamos da Tua ajuda. Nos fortalece, Senhor, nestes dias tão difíceis que estamos passando. Abençoa cada um dos Teus servos que está ouvindo essa lição, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra. Pai, cubra-nos, Senhor, com a Tua proteção divina. Nós te pedimos as Tuas bênçãos e desde já agradecemos, confiando, Senhor, que o Senhor está na frente de todas as coisas e na frente também das nossas vidas. Amém. Então, irmãos, todas as coisas nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu peço que Deus vos abençoe, que Deus nos ajude nesses momentos que estamos passando. Então, a nossa lição de hoje tem como texto áureo: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmos 119, 71. Irmãos, essa lição é muito importante e eu quero agradecer a todos os irmãos, ao nosso superintendente, irmão pastor Paulinho, ao nosso superintendente, o irmão Célio, por esta oportunidade, porque é um privilégio podermos falar um pouco mais, da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Como diz o nosso texto áureo de hoje, Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. E a verdade aplicada, irmãos: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Os objetivos da lição são expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás, apresentar a grandeza da misericórdia divina. Nós vamos, no decorrer da lição, falar sobre todos esses objetivos. E se por acaso houver qualquer dúvida, depois os irmãos coloquem nos comentários que, segundo o tempo que for dado, nós podemos responder as questões dos irmãos. Se não for agora, depois eu olho e respondo, tá bom, irmãos? Muito obrigado. Os textos de referência se encontram em Jó 1, de 8 a 12. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó debalde a Deus?
Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A leitura complementar, irmãos, fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos entender um pouquinho, sobre Jó. Quem era Jó? Aonde ele morava? Essa história é verdadeira? Nós vemos, dizem que é uma história normal, assim, que foi contada para que tivesse um objetivo, um alvo para ensinar os judeus, Outros falam que é uma alegoria. Será, irmãos, que era uma alegoria? Será que era uma história? Somente para mostrar alguns pontos da vida de um homem, para ensinar alguma coisa? Irmãos, nós lemos lá em Ezequiel 14:14. Vamos ler lá em Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, é um testemunho do próprio Deus que essa história é verdadeira. Então, realmente existiu Jó. E de onde ele era? Nós vemos que essa história passa-se em algum lugar que podia ser o norte da Arábia, em Uz. Nós vemos na palavra de Deus que nos estudos da Bíblia Shed, nos comentários, está escrito que esse nome Uz aparece várias vezes no Antigo Testamento. Era o nome de um dos filhos de Arã, lá em Gênesis 10:23. Nome do primogênito de Naor, que era irmão de Abraão. Nome de um descendente de Seir, Gênesis 36:28. Então nós vemos que já existia esse lugar, Mas veio desses descendentes, esse lugar veio, o nome veio desses descendentes, porque eles costumavam colocar o nome dos filhos, os nomes dos pais, nos lugares onde eles habitavam. Então, continuando aqui a lição, o sofrimento de Jó, ou o sofrimento humano, Ou a crise que atravessamos na vida. Nós vemos, irmãos, o exemplo de Jó. Eu poderia entrar diretamente na lição, mas eu gostaria de passar um breve resumo, porque muitos não conhecem, o livro de Jó. Mas vou tentar com rapidez falar resumidamente quem foi Jó, o que aconteceu com Jó. Então, outra coisa que eu estava esquecendo de falar para os irmãos é que talvez o que aconteceu com Jó foi antes de Abraão, mas ninguém tem certeza. Tem vários teólogos que falam que pode ser antes do exílio, durante o exílio, depois do exílio, mas dizem que pela história assim escrita, dá para perceber que foi no tempo dos patriarcas. E muitos também falam que esse livro teria que ser escrito antes do Gênesis, porque aconteceu antes de o Gênesis ser escrito, não porque aconteceu antes do Gênesis. Mas a Bíblia coloca tudo na linha do tempo correta, para que nós entendamos os acontecimentos de forma mais concisa. Então,
Quem foi Jó? Jó era um homem rico e a riqueza dele decorria de ele ser fiel a Deus e das bênçãos que Deus dava para ele. Não significa que a pessoa que tem riqueza, só as que têm riqueza que são abençoadas, não é isso, não significa isso. Mas a riqueza de Jó era decorrente da sua fidelidade e confiança em Deus. Jó era um homem rico, ele tinha, aqui fala, 7 filhos, 3 filhas, ele era bem casado, ele tinha uma família unida, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e muitos servos, muitos empregados, no caso aqui seriam empregados. Ele gozava de alta posição social, era muito respeitado e de repente, um dia ele acordou rico, com 7 filhos, 3 filhas, a esposa, todos os seus bens, todos os seus empregados, e à noite ele ficou sem nada. Até a noite ele não tinha mais nada, terminou o dia com luto, perdas e depois, posteriormente, doença. Então nós vemos que a luta de Jó foi muito grande. Como foi que aconteceu isso? Teve um dia que os seus filhos faziam banquetes e o que aconteceu? Veio um vento muito forte e derrubou a casa e eles todos morreram. Depois as suas criações, veio raios de fogo e matou as ovelhas e também os moços. Veio soldados sabeus e também mataram os empregados e roubaram os bois e as jumentas. Vieram os caldeus e roubaram os camelos e matou todos os moços de Jó. E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Nossa, irmãos, que confiança nós temos que ter, vendo isso que Jó dá exemplo para nós, né? Maravilhoso o exemplo de Jó. Ele sempre, quando acontecia alguma coisa, ele não murmurava, ele não reclamava, ele se prostrava e adorava. E quando aconteceu tudo isso com Jó, Jó rasgou as suas vestes, se jogou no chão e jogou cinza sobre sua cabeça, como sinal de humilhação, né? Então, mesmo assim, com tudo isso, Satanás não desistiu de aborrecê-lo. Nós vemos, irmãos, assim, a situação por uma perspectiva. Nós não vemos o todo, mas no céu, entre o céu e a terra, existe as hostes das maldades, né, nos lugares celestiais, e acima existe o trono de Deus. E se olharmos, nós olhamos assim como se estivéssemos passando num teatro. Nós somos espectadores e a gente fica pensando, por que Jó não fez isso, Jó não fez aquilo? Mas Jó não tinha essa perspectiva do todo que nós temos. E nós também, aqui quando vivemos alguma crise, nós não temos também a perspectiva do todo. Mas nós sabemos que as coisas vêm de cima. Nem sempre acontece as coisas porque nós fizemos aquilo, nós buscamos aquilo. Muita gente pensa que o homem que não serve a Deus corretamente, que é pecador, ele sofre por um desvio divino, né? No caso, ele cometeu o pecado e ele deve ser julgado pelo fruto do seu pecado. Outros acham que o sofrimento vem porque a pessoa praticou alguma coisa
e ele plantou e ele vai colher. É a questão do livre-arbítrio, né? Do comportamento, a pessoa que busca o seu próprio mal. Mas será que existe só essas formas de o homem sofrer, o sofrimento humano? Tem outras formas, e nós vemos isso na vida de Jó, que foi provado, né? Que passou por um teste. Então, continuando aqui o nosso resumo, Satanás continuou a incitar a Deus contra Jó. Deus permitiu o inimigo pôr uma doença em Jó. Disse Jó, disse a Deus, né, de Jó, que ele ia blasfemar de Deus. Mas ele não blasfemou de Deus. Mas a sua mulher, sim, a sua mulher revoltada disse: ainda reteis a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, em Jó 2:9. E ele respondeu: você fala como uma doida. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Jó 2:10, né? Ele não reclamou, ele adorou. Em todos os momentos ele foi firme, né, na sua fé. Nosso ver é limitado. Vemos de acordo com as circunstâncias, né, irmãos? Se a gente tampar um olho, a gente só vê um lado. Se a gente tampar o outro, a gente só vê o outro lado. E nessa situação de ser humano, de condição humana, nós não conseguimos ver na totalidade. Nós somos frágeis, dependentes e também a consciência nossa, dependendo do que nós aprendemos, nós vemos por esse ângulo, de como nós aprendemos as coisas. O nosso entendimento também pode ser moral ou ético, ou também pode ser natural, científico, filosófico. Dependendo do jeito que você é ensinado, é o jeito que você contempla as coisas, né? O sofrimento alheio, às vezes pode ser o nosso, ou como pode não ser. As pessoas não sentem a dor do outro, não têm empatia. Jó não estava vendo como nós vemos todos os participantes da história, mas no oculto de Jó, algo estava acontecendo em outra esfera, algo que veio independentemente de Jó entender ou merecer. Era um teste. Então, irmãos, ele foi provado. Em que áreas ele foi provado? Nós vemos na área financeira, economicamente, e isso para o homem que é provedor do lar é muito difícil, né? Nós vemos que isso é muito difícil para o provedor. Emocionalmente, psicologicamente, ele estava sofrendo. Humanamente, no corpo, na carne, ele sofreu socialmente, porque ele foi desprezado, né? Todos o abandonaram, somente a mulher não, né? Somente a sua mulher não abandonou, sua mulher ficou firme com ele. Ele foi provado, então espiritualmente ele também sofreu. O teste, a gente vê que o teste era psicopedagógico, o teste era didático e ele estava sofrendo muito de todos os lados. E nós vemos que ele sofreu até mesmo pelas crianças, que antes as crianças ficavam com ele, brincavam com ele, e agora as crianças desprezavam Jó. Isso para uma pessoa, né, que era considerada na sociedade uma pessoa respeitada, respeitável, né, gozava de muitos privilégios, muitas atenções, é muito difícil, né? Mas Jó, em tudo isso, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele só louvou, ele só adorou. Nós vemos no decorrer, né, da história, do mundo, da palavra de Deus, que não existe só a aprovação de Jó. Muitos foram provados, né? Abraão foi testado, Isaac, Jacó, que são os patriarcas, né? Também as matriarcas foram testadas, Sara, Ana. Israel foi testado por 40 anos no deserto.
José foi testado, o próprio Jesus Cristo foi testado, né? O teste serve para o bem da pessoa, a fim de descobrir o seu potencial, ser aprovada, promovida, galardoada, passar de uma fase menor para uma outra maior e mais madura. Serve de experiência e fortalecimento, para ser útil ao próximo e se sentir realizada. Não há recompensa para um potencial, e sim para a atitude na hora da aprovação, né? No momento da crise. Então muita gente fala assim, essa crise que estamos passando, né, da pandemia, foi Deus que mandou? Então, nós vemos que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo, e isso provoca uma certa inquietação, e Satanás aproveita disso para tocar nos servos do Senhor, né? Entristecer. Muita gente se encontra triste, né? Assustado, mas nós vemos que Deus permite todas as coisas. Deus permitiu também essa pandemia, mas o teste para nós, a aprovação para nós, não é o fato de alguém morrer, alguém ficar doente. O fato é de como nós enfrentamos a crise, não do fruto que isso vai nos trazer. Porque muitas pessoas só querem a mão de Deus, né? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem sofrer as provações da vida. E nós estamos vivos, nós somos seres humanos. Então, desde que o mundo é mundo e desde que Adão e Eva pecou, nós temos carregado o fruto do pecado em nós. Então, nosso corpo é corruptível, nosso corpo se corrompe, ele estraga. Então, de uma forma ou de outra, um dia nós morreremos. Então, o crente não tem problema. Não é o problema em si, não é a crise em si, ou financeira por causa da pandemia, ou de doença, ou do luto. Porque nós sabemos que nós temos uma pátria celestial. Nós temos a vida eterna. Nós não vamos morrer aqui nessa terra e acabou. Nós sabemos que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Então, aqui é passageiro. Que nem fala um hino do Matos Nascimento, o crente é duro de morrer. Então, nós não vamos morrer a morte espiritual. Isso é o pior de todos. Isso que Jó não queria. Essa morte na distância de Deus, né? Distanciar-se de Deus. Porque ou morrendo ou vivendo, somos de Deus. E o importante é estarmos com Deus. E o autor aqui, né, de Jó, ele é bem feliz em falar que Jó, ele teve uma boa atitude. Jó, ele sempre adorava. Jó, ele mostrou a sua fé, né? Através da crise, ele amadureceu mais, ele teve mais experiência e ele foi recompensado depois de tudo isso, porque o seu potencial de ver Deus aumentou, de ver a realidade que ele vivia aumentou também. Então a nossa recompensa não é o que a gente adquire por ter sido provado e ter sido aprovado. O que nos mantém em pé, o que nos fortalece é a atitude que nós ganhamos depois que enfrentamos a crise. Qual é a atitude que nós temos? Qual é o fortalecimento que nós temos? Então, mas existem coisas que precisam ser reveladas no momento do teste, que a própria pessoa muitas vezes não conhece, né? Muitas vezes a gente não conhece nosso potencial, nós não sabemos do que nós somos capazes, como nós enfrentamos isso, se nós temos a fé mesmo, se na hora da crise, da cobrança, da prova, nós vamos conseguir superar. Nós não vamos reclamar, nós não vamos murmurar, porque quando você não murmura, você é aprovado. Então revela o potencial da pessoa. Os cientistas, desde sempre, fazem testes
nós vemos, né, que para você alcançar um desenvolvimento para a humanidade, grandes homens descobriram muitas coisas e não foi na primeira vez. Por exemplo, a lâmpada. Vocês acham que foi na primeira vez que descobriram que a lâmpada acendia? Houve muitos testes, muitas explosões, até que ele descobrisse como que a luz acendia, né? Então, todas as coisas que acontecem depois de muitos testes. Mesmo o computador que nós usamos agora com tablet, né, com celular, com notebook, é tão pequenininho, né? Tem uns até em relógio, mas antigamente era enorme, era do tamanho de uma casa quase, um computador. Era muito grande e para você manejar poucas coisas tinha que ter muitos computadores. E hoje olha o tamanho que é. Isso aconteceu devido a quê? Muitas experiências, muitos cientistas trabalhando. Então, nós somos, né, atraídos por estas coisas. Nós somos atraídos pelas coisas materiais, mas o que Deus quer ver no nosso potencial de vida é a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Nós queremos o teste? Não podemos provocar o teste, porque seria tentar Deus. Mas você quer o teste? Geralmente nós não queremos, né? Nós oramos, Senhor, livra-nos de tentações, livra-nos de provações, até na oração do Pai Nosso, né? Mas a verdade é que nós passamos por testes, né? Nós geralmente pedimos o livramento, né, desses testes. Então, irmãos, continuando aqui, né? Nós passamos aqui quase terminando já o resuminho. Jó, irmãos, tinha 3 amigos, né? Nós vemos que Jó começou a questionar, né? Questionar. Jó tinha 3 amigos quando chegou para condoer-se dele, né? Era costume dos judeus e ainda quando alguém morre, vários amigos vêm condoer-se, né? Vêm passar o luto junto com a pessoa enlutada. E Jó, naquela época também ainda existia isso, já existia no caso isso. Jó foi visitado por seus 3 amigos que quando chegaram se espantaram do sofrimento dele e sentaram junto com ele e também jogaram cinza na cabeça, se humilharam e ficaram em silêncio, sentado no chão junto com ele 7 dias, né? Os 3 eram amigos dele? Eles eram amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E eles viram a dor e romperam em choro, começaram a chorar de ver o sofrimento de Jó. Mas Jó, depois dos 7 dias, rompe o silêncio e fala: maldito seja o dia do meu nascimento. Elifaz fala com Jó, Elifaz fala com Jó depois que ele quebra o silêncio, porque eles não tinham ousadia de falar com Jó se Jó não falasse com eles. Quando Jó quebrou o silêncio, aí Elifaz começou a falar: o seu sofrimento, Jó, é um castigo de Deus e não tem punição por um inocente. Jó 4:8, está escrito isso. Bildade depois falou, eu estou fazendo um resumo, tá, irmãos, porque é enorme o livro, tá? Bildade falou: o que somos herdamos dos nossos antepassados. Veja se você não está sofrendo por causa deles. Jó 8:8, acusando os antepassados, né? Falando para Jó: olha lá, vê o que eles fizeram. Vai ver que você está passando isso porque eles fizeram alguma coisa. E depois foi Zofar, né? Zofar também falou: o entendimento está no coração e não na razão, acusando Jó que ele não tinha entendimento, em Jó 11:12 e 13. E depois foi o mais jovem, né? Que ele só falou depois que os mais velhos, os anciões, tinham falado. O Eliú: o homem não é capaz de entender o que Deus faz.
em Jó 36, 5, 23, 25, 26 e depois 37, 23. Jó passou no teste com resignação e adoração, mas questionou. Deus não respondeu os seus questionamentos do jeito que Jó queria, mas respondeu com outros questionamentos. Falou para os amigos levarem o sacrifício até Jó e pedir para Jó orar por eles, porque eles estavam errados. Jó estava certo, Jó estava correto, mas os inimigos estavam errados. Os amigos, não eram inimigos, os amigos de Jó estavam errados. Fazendo assim, Jó foi recompensado por Deus. Depois que orou pelos seus amigos, Deus restituiu tudo quanto Jó tinha em dobro. Então, nós vemos que o exemplo de Jó para nós é de suma importância, porque nós percebemos assim, nós como seres humanos achamos que as pessoas são abençoadas porque elas têm muito bens, como o diabo acusou, Porventura não cercaste de bens ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, seu gado, está crescendo na terra aí, olha, falando para Deus sobre Jó. Mas os irmãos acham que Deus não sabia o que ia acontecer, o coração de Jó? Deus permitiu porque Deus sabia que Jó ia ser firme e fiel até o fim. Só que o diabo, ele não conhece nosso pensamento. Deus é onipotente, onisciente, onividente. Deus é onipresente. Deus conhece tudo. Ele é dono do tempo. Passado, presente e futuro. Tudo está diante de Deus. Nu. Ele vê todas as coisas. Mas o diabo, ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Ele não lê pensamento. Ele não sabia que Jó servia a Deus pelo que Deus era, não pelo que Deus dava para ele. Disse o Senhor a Satanás: ninguém há na terra como o meu servo Jó. Sincero, reto, ele me teme. Então, irmãos, Jó, em tudo isso, ele foi firme, em toda essa provação. Mesmo o diabo incitando Deus contra Jó, Jó foi firme. E Deus o exaltou depois de tanta humilhação, porque ele foi muito humilhado. Mas Jó em todos os momentos falava: porque o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25, ele cria na salvação de Deus. Ele cria que Deus era poderoso para resgatar ele, para dar vida para ele, para curar ele. Mesmo que Deus levasse, ele cria na eternidade. Então, nós vemos que Jó é um exemplo para nós, porque ele perdoou os amigos, mesmo os amigos falando injustiça contra ele. Ele perdoou a esposa e ele voltou ao seu primeiro estado. Agora, adentrando na lição propriamente dita, eu fiz um resumo, para os irmãos. Agora nós vamos entrar na lição. A introdução fala: veremos que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Jó recomenda com louvor que em tudo devemos ser fiéis, independentemente das circunstâncias. Então, independendo das circunstâncias, o servo de Deus que confia no Senhor deve permanecer fiel. A crise pode chegar para todos, irmãos. Nós vivemos nesse momento que nós vemos que não há diferença entre o pobre e o rico, entre o justo e o injusto, entre preto e branco, negro, pardo, Não existe diferença entre sexo. Toda a criação, todos estão sofrendo com essa crise mundial da pandemia. E Satanás tem causado a inquietação no coração do homem. E em Jó entendemos que o sofrimento pode ser inesperado e democrático.
Existem momentos, no ponto 1, existem momentos em que Deus nos prova. Qual a razão do sofrimento humano? Pelo exemplo de Jó podemos entender e ser dirigidos e auxiliados na fé e confiança no Senhor. Nós vemos que é uma prova, né? Esse sofrimento pode ser uma prova. Ou pode ser também um castigo de Deus, né? Tem gente que fala que Deus não castiga, mas a palavra de Deus diz que Ele castiga e exorta todos aqueles que Ele ama. Deus, no tópico 1, 2, Deus nunca nos abandona. No mundo o homem sofre. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jó sofreu, mas o que ele não queria era ficar sem a presença de Deus. É isso que nós queremos também, né, irmãos? Se nós sofrermos, passamos por dificuldade, a única coisa que nós não queremos é ficar sem a presença de Deus. Está escrito em Jó 2:10. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele temia pecar contra Deus e ficar longe de Deus. Isso não fazia parte dos seus planos, ficar longe de Deus. Como Moisés, né? Que Deus falou para ele: Moisés, esse povo está me aborrecendo muito. Eu vou mandar um anjo com você, eu não vou mais. Mas Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir. Então, Moisés também temia, né, ficar longe de Deus. E nós devemos temer também. O único medo que nós temos que ter é que Deus fique longe de nós e nós ficamos longe de Deus. No tópico 1:3, um livro que retrata o sofrimento humano. É um exemplo de um homem íntegro, né, irmãos? Que sofreu em todas as esferas, em todas as formas. Física, emocional, familiar, psíquica, espiritual. Momento em que Deus simplesmente se silencia. Muitas vezes Deus silencia, mas não é porque Deus não está trabalhando. Nós sabemos que no silêncio Deus trabalha, Ele não para de trabalhar. Estamos passando por uma pandemia, muitos estão sofrendo e morrendo. Como nos comportaremos diante de tudo isso? O sofrimento vem para todos, mas muitos zombam. Muitos zombam até do povo de Deus, né? Falando, ué, você não tem Deus? Né? Por que você está passando por isso? Mas eles ignoram isso, que o sofrimento é democrático, ele vem para todos. Isso se difunde por aí, irmãos, devido à teologia da prosperidade, né? Que a teologia da prosperidade fala que aquele que serve a Deus não passa necessidade, aquele que serve a Deus não fica doente. Mas isso é uma mentira, isso não é verdade. Eles, acho que até desprezam o livro de Jó, jogaram fora das suas prateleiras, né? Porque eles não aceitam isso, né? Que o crente passa por provas, mas eles precisam permanecer fiel, seguindo o exemplo de todos que passaram provas na palavra de Deus e foram fiéis e foram vitoriosos, né? Que nem Abel. Abel passou luta, passou provação, mas ele foi fiel até a morte. José, Elias, Jeremias, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, aqueles 3 jovens, né? Estou falando dos 3 jovens na época de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente, porque não adorou a estátua que colocaram para eles adorarem, né? Eles não adoraram, porque eles só adoravam a Deus. Não vou entrar nesse assunto porque também é longo, mas Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus, né? Passou por provação. Satanás levou ele para o deserto e ele foi provado por 40 dias. Então, quem somos nós para não querermos passar por provação? Ou por acharmos que, porque somos servos de Deus, somos melhores que os outros? Não, irmãos. Nós estamos todos iguais. Todos passam pelas mesmas provações. É o que eu já falei no começo. O importante não é você
você passar pela provação e ser vitorioso. O importante é as atitudes que você tem nesse momento. A atitude é que prova se você teve crescimento, se você teve experiência, se você foi fiel. E diante de Deus estão gravadas todas as coisas, né? Então, no ponto 2, significativos exemplos de fidelidade. Depois de ser afligido de várias formas, a doença se agravava e ele se raspava com telhas. A mulher de Jó aconselhou ele a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó estava disposto a permanecer firme em sua fé. Jó 2:1. O principal alvo de Satanás é a família, no tópico 2:1. Como assim a família? Ele quer destruir a família, porque ele destruindo a família, ele destrói o núcleo da sociedade. E sem estrutura, tudo desaba, porque o reino que luta contra si mesmo, ele não prevalece. Se o núcleo que é a família for destruído, todo o resto vai desabar. Então, nós, como servos de Deus, temos que preservar nossa família, amar nossa família e servimos ao Senhor juntamente com a nossa família. Quando falamos que Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nós esquecemos que a sua esposa havia perdido os mesmos filhos. Muita gente fala mal dela, né? Mas imagine uma mãe perder 10 filhos no mesmo dia. Aqui dá para entender. Ela ficou uma moradora de rua juntamente com Jó. Eles foram dormir no chão, na terra, na rua, sem bens, sem casa, sem filhos, sem nada, sem servos, sem empregados, sem nada. Então, nós vemos que muita gente, né, recrimina ela, mas será que a gente conseguiria passar na prova juntamente com ela e com o esposo, né? Adiantava, ela falou assim para ele, adiantava você ser tão fiel, tão íntegro, tão reto, oferecia sacrifício pelos seus filhos, cuidava dos seus filhos, né? Fazia sacrifícios. Aí ela falou, né, triste, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele falou, você está fora de si, mulher, né? O que nos surpreende é que Deus não repreende a mulher, né? Deus não repreende a mulher de Jó. Ele compreende ela. Muitas vezes, murmurar fecha a nossa mente, mas adorar faz nos enxergar longe e ter discernimento de toda a situação. Em Jó 1:21, ele falou para a mulher, né? Nu saí da minha mãe, do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher não compreendeu, mas Jó, como adorou, Deus abriu a mente dele e ele compreendeu que ele não era nada e que ele ia voltar sem nada, ele não ia levar riqueza nenhuma. E de qualquer forma ele não ia levar os filhos. Então tudo era de Deus, né? Tudo é de Deus, nós somos de Deus. E Jó compreendeu isso. E ele não ficou triste com a sua mulher, ele só repreendeu. Ele não mandou a sua mulher embora, não se aborreceu dela, porque ela ficou todo momento com ele, só que ela estava sofrendo. E ele compreendeu isso. E Deus também compreendeu. Não renuncie à sua integridade. Tópico 2:2. Jó coloca o amor a Deus como bússola para guiar e viver uma vida de justiça, retidão. Em Gálatas 6:17 fala: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então nós também temos que ser assim. Paulo foi assim, né? Paulo falou assim, agora ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então as experiências, os sofrimentos fazem a gente carregar as marcas de Deus na nossa vida. No tópico 2:3, na crise o Senhor continua cuidando. Passando por uma crise devemos lembrar que nós somos de Deus e Ele continua cuidando de nós.
Tudo pertence a Deus e o nosso tempo e vida está nas mãos de Deus. E como Deus trabalha, não entendemos agora, mas sabemos que as aflições são para o nosso crescimento e amadurecimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Em Romanos 8, 28. No tópico 3, servir a Deus em meio às dificuldades. Às vezes, com a desculpa das crises, as pessoas não querem obedecer a Deus. Com o exemplo de Jó, podemos ver a nossa fragilidade humana, pois somos mortais. Romanos 5,12 fala, mas confiando no Senhor, que é forte, e o seu Espírito nos fortalece. Então Deus é forte e o seu Espírito nos fortalece. 3:1. É preciso manter a confiança em Deus. Jó conheceu a dor, a aflição, o abandono e rejeição num momento tão difícil de sua vida. E é nesses momentos que conhecemos quem somos verdadeiramente e quais são os nossos amigos verdadeiros. Ainda assim, ele permaneceu firme em sua confiança em Deus. Jó 1:21. O importante é ter a presença de Deus e saber que Ele nos ama. Ele nos mantém unidos com Ele. Nada nos separa do amor de Deus. As adversidades não conseguem nos separar do amor de Deus. Nada, nem os anjos, nem a vida, nada nos consegue nos separar do amor de Deus. Então é isso que nos fortalece, né? E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nos nossos corações e nos fortalecendo. 3:2. Aquele que confia no Senhor não recua, não olha para trás. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou acreditando em Deus. O livro de Jó nos esclarece isso, que Deus recompensa a pessoa que crê e persevera. E Ele não é indiferente ao que se passa com a humanidade, como alguns pensam, não é? Tem muitas pessoas que falam que Deus criou o homem e abandonou ele. Isso não é verdade. Pela história de Jó, nós vemos que Deus está no comando. Deus, Ele cuida de tudo. E Ele sabe o que você está sofrendo, a crise que o mundo está passando, tudo que as pessoas estão passando, necessidade, doenças, fome. Ele não é indiferente. Mas o que importa para Deus é sua atitude nesse momento. O que importa para Deus é você ficar firme nele, porque essa vida passa. Nós somos que nem uma flor que hoje nasce, amanhã murcha e depois morre. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou que se você crer no Filho dEle, em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, você tem a vida eterna, é nisso que você tem que crer. Que Jesus morreu por você e te deu a vida eterna. E mesmo que você tombar aqui nessa vida, perder tudo e tombar e morrer, você tem a vida eterna com Deus. Então é na crise, no tópico 2, 3, é na crise que o Senhor continua cuidando. Passando por uma crise, devemos lembrar que nós somos de Deus, olha lá, e Ele continua cuidando de nós. Tudo pertence a Deus e o nosso Deus tem o nosso tempo de vida nas suas mãos. E Deus trabalha e nós não entendemos, mas sabemos que as aflições são para o nosso crescimento, amadurecimento, são para o nosso bem. Não são contra nós. Ao contrário, é ao nosso favor. Romanos 8, 28, que novamente eu vou citar para vocês. Sabemos que todas as coisas, todas, não é uma só, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. No tópico 3.3, é preciso ter experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia Deus. Cognição versus ação, né? Deus conhece Jó. Jó ainda não conhecia totalmente a Deus, né? Mas ele permitiu ele passar por uma prova, porque sabia que ele poderia passar por ela. Os últimos estados de Jó foi restituído melhor do que antes. Quer dizer, o último estado dele
foi restituído, e ainda melhor do que antes ele tinha. Ele tinha riquezas, mas agora ele tinha o dobro da riqueza. Ele tinha tudo em dobro. Agora Jó estava entrando no processo de conhecimento e experiência com Deus, que segundo ele, antes ele só conhecia de ouvir falarem, mas agora ele conhecia Deus face a face. Então Deus é poderoso para aquele que confia nele. Ele restitui até mesmo nessa vida. Se Deus quiser, ele restitui o que você perdeu até nessa vida. Mas o importante para Deus, eu já vou falar logo para vocês, não é só essa vida. O importante para Deus é a vida eterna. Então, Jó recebeu tudo em dobro. E tem gente que fala, mas os filhos ele recebeu só 10, né? Ele só teve mais 10 filhos. Mas para Deus todos estão vivos. Os que faleceram estão com Deus. E os que nasceram estavam lá na terra com Jó e com Deus também. Então é o dobro de filhos, sim. Então, quando nós sabemos com quem nosso filho está, nós sabemos que ele está bem. Então nós sabemos que Jó sabia que os filhos dele estavam com Deus. Então eles estavam bem. Então, continuando aqui a conclusão, né, nós vamos para a conclusão agora. Nós entendemos por essa lição que mesmo através das adversidades e das crises que passamos neste mundo, Deus é poderoso para nos levar adiante. O seu plano de vida para nós é que nós confiemos nele e o adoremos, né? E esperemos nele com perseverança. Foi o que Jó teve. Ele adorou e teve perseverança. Enquanto todos viam a morte em Jó, Deus vislumbrava, né, a vida. O exemplo de Jó é lição para nós até hoje. Eu creio que Deus pensou consigo, eu vou permitir que Satanás prove o meu servo, mas depois eu dou tudo em dobro para ele. Satanás vai ficar envergonhado, o meu nome vai ser exaltado e depois eu também vou exaltar a Jó. Então nós, olhando para isso e aplicando essa lição na nossa vida, vamos confiar cada dia mais em Deus, irmãos. Vamos aumentar a nossa fé e vamos estudar a palavra, buscar a Deus em oração, nos prepararmos e estarmos firmes e fortes para que no dia da adversidade, da crise, nos mantermos firmes, em pé, fiéis a Deus. Eu agradeço, né, a oportunidade e peço que o Espírito Santo de Deus continue falando nos nossos corações, que os irmãos continuem buscando a Deus na palavra e continuem mantendo a sua fé. Eu agradeço a todos os irmãos que me proporcionaram essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.